Glória a Deus. Ainda em pé, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro de Eclesiastes. Eclesiastes, glória a Deus, capítulo 7, e verso 10. Jamais vamos ler de novo. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Vamos de novo. Jamais digas, por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Amém. Glória a Deus. Podemos nos assentar, meus irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Meus irmãos, eu quero vos falar aqui, dentro daquilo que Deus nos permitir, pelo menos sobre um problema que afeta a vida espiritual de muitos crentes e afeta a área emocional de muitas pessoas, crentes ou não crentes. Um problema chamado nostalgia. A palavra de Deus está dizendo que a nostalgia, ela é prejudicial. E diz mais a palavra que é falta de sabedoria. Vamos dizer juntos: nostalgia é falta de sabedoria. Nostalgia é falta de sabedoria. Mais uma vez, nostalgia é falta de sabedoria. Quantas vezes, meus irmãos, quantas vezes eu, desde criança na igreja, ouvia sempre as pessoas dizendo: ah, mas no tempo antigo era bom. Ah, mas os tempos agora são ruins, os tempos antigos eram bons. Eu me lembro que tinha um irmão, hoje ele já é falecido, mas cada vez que ele pegava o microfone para pregar a palavra de Deus, ele falava muito sobre uma igreja que ficava na Vila da Santa Luzia, e todas as mensagens ele falava na igreja da Vila Santa Luzia. E ele dizia: ah, irmãos, no tempo da Vila Santa Luzia, aquilo que era coisa boa. E aquilo ficou tão forte em mim que até hoje eu não esqueci da Santa Luzia. Mas a palavra de Deus está dizendo que não é sábio dizer assim. Diz a palavra de Deus que não é sábio dizer assim. Por quê, meus irmãos? Porque nós seres humanos gostamos de lembrar das coisas boas. E nós não gostamos de ficar relembrando as coisas ruins. E isso é muito normal acontecer. Pessoas, por exemplo, que estão às vezes debaixo de uma luta terrível, estão debaixo de problemas tremendos, e aí eles conseguem, por exemplo, um emprego. E quando eles conseguem aquele emprego, eles dizem para aquele patrão: olha, o senhor pode me dar qualquer salário, está bem, eu estou passando fome, estou passando miséria. Ele começa a trabalhar uns tempos naquela empresa e ele já começa a reclamar. E ele esquece que ele estava passando fome, ele esquece que ele estava passando miséria. E ele começa a dizer assim: ah, mas que bons tempos que eu não estava aqui nessa empresa. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que quando o povo de Deus saiu do Egito e chegou no deserto, eles estavam lá no Egito debaixo de miséria, debaixo de escravidão, eles estavam sofrendo. Aí quando saíram do Egito, estavam agora livres, estavam agora abençoados, estavam agora caminhando para a terra prometida, tinham a presença de Deus, recebiam o maná todas as manhãs, Deus mandava o suficiente para eles comerem. Eles começaram: ah, mas no tempo antigo que era bom. Lá no Egito tinha alho, no Egito tinha melão, no Egito tinha pepino, no Egito tinha isso, tinha aquilo. E a palavra de Deus então mostra que esta nostalgia tira as forças para enfrentar as coisas do presente. E nós então começamos a nos queixar do presente, a nos vitimizar, a nos sentir inferiorizados, a nos sentir com problemas, e começamos a imaginar um passado que muitas vezes não existiu. Começamos a imaginar um passado e nesta imaginação do passado lembramos das coisas boas
e não lembramos das coisas más. Quantas vezes, meus irmãos e irmãs que estão passando por uma situação difícil na vida espiritual, estão passando por uma situação difícil na igreja, começam a reclamar, e o diabo começa a dizer para ele: mas olha, no tempo antigo, quando tu estavas lá, o acolá era tão bom. Ele esquece que quando ele estava lá, o acolá, a luta era muito maior. Ele esquece que estava debaixo de um jugo terrível, numa igreja mundana, numa igreja corrompida, mas a pequena luta dele agora parece tão grande. Meus irmãos, nós temos esta tendência de supervalorizar a luta do presente e nos agarrar num passado que não existiu, e começamos a dizer: o passado era bom. Mentira. Deus está dizendo que esse dia Ele fez para ti, esse dia Ele fez para mim. Glória a Deus, bendito seja o nome do Senhor. Tem um coro que, se você conhece, cante comigo. Ele diz assim: este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei, me alegrarei, me alegrarei e serei feliz, e serei feliz. Este é o dia que o Senhor Deus fez. Me alegrarei e serei feliz. Este é o dia, este é o dia, este é o dia que o Senhor Deus fez. Oh, glória a Deus! Hoje eu estou fazendo 53 anos, e quando a gente vira o calendário da nossa existência, a gente sempre lembra o passado. E eu estava orando em casa, meditando, e chegou um momento assim que o inimigo quis me fazer nostálgico, lembrar dos tempos antigos. E não, eu disse: o sangue de Jesus tem poder, aleluia. É claro, meus irmãos, eu comecei a olhar as fotos de infância, minhas fotos lá quando eu tinha 2 anos, né? Até eu fiz um agradecimento público a todos os irmãos que tinham orado por nós, coloquei aquelas fotinhos ali. Meus irmãos, claro que tem coisas boas no passado, mas pergunta para mim se eu gostaria de voltar lá para o tempo de criança. Claro que não. Eu ia ter que enfrentar a escola, ia ter que enfrentar aquelas professoras enjoadas que me perseguiram, que me colocaram de castigo, ia ter que enfrentar aqueles guris maiores do que eu, que me batiam na hora do recreio, e que a avó tinha que ir lá para me defender. Misericórdia, meus irmãos. Eu sempre fui menor da sala, porque com 6 anos de idade eu já estava na 2ª série. Eu era sempre o primeiro da fila. Naquele tempo a gente fazia fila para cantar o hino nacional, e o primeiro da fila era o que mais sofria, levava peteleco na orelha, cascudo. Misericórdia. Vocês acham que eu vou querer passar tudo isso de novo? Não, meus irmãos. Mas a gente não se lembra dos cascudos, do peteleco. A gente se lembra das coisas boas da infância, que não tinha compromisso. Não, a Bíblia está dizendo, ou lembrar do tempo antigo, e dizer: aquilo que era bom é falta de sabedoria. Vamos enfrentar o presente e dar glória a Deus por aquilo que Deus fez. Bendito seja o nome do Senhor. Este é o dia que Deus te deu, este é o dia que Deus abriu a porta para você. Deus te colocou num projeto maravilhoso. Deus te colocou num projeto criado há 14 anos atrás, um projeto que Deus levantou para alcançar o mundo. Meus irmãos, estamos num projeto que em poucos anos já alcançamos quase todos os estados do Brasil: Uruguai, Argentina, Paraguai, Peru, Estados Unidos, Europa, Portugal, Itália, Índia, Nepal, sul da África. E muitas vezes não olhamos o que Deus fez e ficamos choramingando. Em nome de Jesus, não seja falta de sabedoria, mas entenda o que Deus fez na tua vida, entenda a porta que Deus abre. Este é o dia que Deus fez. Agarra a espada que Deus põe na tua mão e seja o vencedor. Não adianta ficar olhando para o passado, nem supervalorizando as coisas boas, e muito menos as coisas más.
Porque há pessoas que são tão depressivas que acabam se tornando, ao contrário, elas supervalorizam os seus fracassos do passado. E aí, meus irmãos, esta opressão, se a pessoa se deixa envolver por esta opressão, acontece o que está no verso 7. Olha o que diz o verso 7. Diz o verso 7: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio. Olha o perigo, meu irmão. Se você se deixar ser oprimido pelo peso do passado, você fica doido. Lembrar do passado e dizer, lá que era bom, hoje está tudo ruim, diz a Bíblia que é falta de sabedoria. Mas também olhar para o passado e deixar a opressão do passado tomar conta de você, também faz do sábio um doido. Deus te chamou para ser sábio. Deus te chamou nem para ficar com nostalgia no passado, nem para deixar a opressão das coisas do passado te deixar doido, te tirar a sabedoria, te tirar a noção das coisas, te fazer entender o que Deus tem para a tua vida. Aleluia, em nome do Senhor Jesus, esta noite o Espírito Santo está aqui para dizer para ti: olha para frente, olha para o que Deus tem para ti, valoriza o teu hoje, valoriza o que Deus está colocando na tua mão, valoriza a tua chamada, valoriza a tua salvação, olha aquilo que Deus fez contigo. Jesus te batizou com o Espírito Santo, Jesus te levantou, Jesus te salvou, Jesus te purificou, Jesus te santificou, Jesus te deu emprego, Jesus te deu um lar, Jesus te deu uma esposa, Jesus te deu filhos, Jesus fez alguma coisa grande contigo. Tem gente aqui que quem sabe estava mal casado, Jesus fez o que? Fez aquela pessoa que estava lá ir embora também. Muitas vezes existe uma coisa que eu chamo de libertação. A Bíblia Sagrada fala isso também. Então veja, olha tudo que Deus fez para ti, seja dando, seja tirando, Ele está te dando condições de você ser um crente hoje, de você fazer a obra de Deus hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Vai dando glória a Deus. Pare de ser nostálgico e pare de deixar a opressão do passado que tirar a sabedoria, te deixar como doido. Há pessoas aqui que entraram como doidas, sem saber o que fazer. O doido, o que é o doido? O que é o louco? O louco é aquela pessoa que ele já não consegue entender a realidade, a sua mente está dissociada da realidade. E é isso que acontece quando você começa a olhar o passado e deixar a opressão do passado te desvincular da realidade. Você não consegue ver daí o que Deus está te dando, você não consegue enxergar, você fica dissociado da realidade, e você está agora preso numa realidade que a tua mente criou. Uma realidade que te vitimiza, uma realidade que te inferioriza, uma realidade que faz você se lembrar das coisas ruins do passado. Meu irmão, seja coisa boa, seja coisa ruim, o passado é passado, glória a Deus. Diga assim comigo: o passado é passado, glória a Deus. Passado é passado, o passado não constrói, o passado não faz nada hoje, aleluia. O passado passou, o passado nos trouxe até o hoje. O hoje é o hoje que Deus criou, que Deus fez, é o hoje que Deus te dá, aleluia. O Senhor Jesus disse: te preocupa com hoje, não te preocupa com o passado, não fica ansiado com amanhã, te preocupa com o que Deus tem te dado hoje. Há uma vitória para você hoje, aleluia, glória a Deus. Deus tem coisas para ti hoje, Deus quer te abençoar hoje, Deus quer te batizar com o Espírito Santo hoje, Ele quer te curar hoje. A palavra de Deus diz que o tempo de Deus se chama hoje. No tempo que se chama hoje, não endureçais os vossos corações. Estou falando sobre nostalgia, quase falei sobre ansiedade em relação ao futuro, mas não vou falar porque o tempo não permite. Vamos agora, meus irmãos, ler o último versículo que quero ler antes de nós orarmos.
Filipenses capítulo 3, verso 13. Todos juntamente comigo, irmãos. Todos juntos, 1, 2, 3. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Oh, glória a Deus, olha para mim aqui, aleluia. Glória a Deus, esquecendo. Vamos falar todo mundo. Esquecendo. Glória a Deus. 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 Diga, vamos dizer todos juntos, esquecendo. O que eu faço? O que eu faço? Verso seguinte. Prossigo. Aleluia! De novo, prossigo. Não deixe a opressão te tornar doido. Não deixe a opressão te dissociar da realidade da chamada que Deus tem para ti. Não deixe a opressão tirar os teus olhos daquele que está diante de ti. Não deixe a nostalgia te ficar somente vivendo de coisas do passado. Deus tem coisas melhores para ti hoje. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus, eu tive coisas muito boas no passado. Oh, aleluia, uma das coisas que eu mais gostei do meu passado foi quando eu e meus irmãos, quando anoitecia, nós fazíamos os cultos domésticos. O pai viajava para o interior, ele trabalhava no DAIA, então nós ficávamos só com a mãe e pulava todo mundo para cima da cama da mãe. Ah, meus irmãos, é a melhor lembrança que eu tenho da minha infância. Eu e todos os meus irmãos em cima da cama da mãe, ali ouvindo a mãe contar histórias bíblicas. Ah, que coisa boa. Um dos momentos mais tristes, eu tive um trauma na minha vida, irmãos, um dos maiores traumas, viu? Porque quando eu era pequeno, assim, o pai não estava em casa, eu gostava de dormir com a mãe. E quando chegou ali mais ou menos eu tinha uns 6, 7 anos, a mãe disse assim para mim: meu filho, agora tu está ficando homenzinho. Agora tu não pode mais dormir na cama junto com a mãe. Ah, que tristeza, que coisa horrível. Ah, meus irmãos, glórias ao nome do Senhor Jesus. Mas agora, meus irmãos, aquilo ficou. Deus tem coisa melhor, Deus tem coisas grandes, aleluia. Aquilo era bom, mas Deus tem algo excelente. Bendito é o nome do Senhor. Esta noite Deus quer abrir portas novas para você. Esta noite Deus quer abrir horizontes novos para você. Vamos ficar em pé. Levante as suas mãos aos céus e vamos glorificar a Deus. Chamanda rabagala harabashaya. Pegue na mão do teu irmão assim. Pegue na mão do teu irmão assim. Glória a Deus. Pegue na mão do teu irmão assim e diga assim para ele assim: olha, ministre sobre a vida dele. Diga assim: em nome de Jesus, irmão, tu não vai ficar doido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, não fique olhando para o passado, olhe para o alvo. Deus tem coisa grande. Deus tem coisa nova, Deus tem vida nova, Deus tem uma página nova, Deus tem coisa nova, Deus tem coisa nova.
presença de Deus aqui. Deus abrindo portas para a tua vida. Deus abrindo portas para a tua família. Deus abrindo portas na tua vida espiritual e na tua vida material.